Hoje, vamos mergulhar no passado. Hoje, a gente vai fazer uma viagem incrível, que marcou a presença inigualável de um ídolo, que é o maior ídolo brasileiro do planeta, principalmente na sua categoria, que é o automobilismo. É claro que eu estou falando de Ayrton Senna. Então se liga aí. Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 nas décadas de 80 e 90 e o maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960 e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma maneta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola. O seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. O Ayrton era filho de Milton Teodoro, tá? Ele era o filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, um empresário e de uma indústria de acessórios automotivos, e de Neide Senna, conhecido como Dona Zazá. Além de Ayrton, o casal teve outra filha chamada de Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é a mãe de Bruno Senna, que foi o piloto da Fórmula 1 em 2010 e 2012. Em 1981, aos 20 anos, o Ayrton Senna se casou com Lilian Vasconcelos, casamento que durou um ano. Depois namorou algumas famosas, como a apresentadora Xuxa Meneghel e a modelo e a atriz americana Carol Walt. Quando morreu, Senna tinha um relacionamento com a então modelo Adriane Galisteu. Ayrton Senna não teve filhos, tá? E talvez você esteja se perguntando, pô, mas o Ayrton Senna, por quê? Cara, as vitórias e ações de Senna o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil ainda havia recém saído da ditadura militar e passava por um momento econômico difícil. A renda per capita declinou e o percentual dos brasileiros na linha da pobreza havia aumentado. O brasileiro não tinha muito o que se orgulhar, mas Senna faria questão de afirmar que sua nacionalidade e bandeira eram algo para fazer os brasileiros se orgulharem. Tá? Esses gestos de exploração de imagem de Senna pela TV contribuíram para a construção de um arquétipo de herói nacional. A carreira de Senna no automobilismo começou com a maioria dos pilotos no kart. Aos 4 anos, Ayrton ganhou seu primeiro kart, construído pelo seu pai. O motor foi tirado de um cortador de grama, mas chegava a 60 km por hora. O kart foi montado pelo pai, foi o principal brinquedo de Ayrton Senna na infância. No início da carreira, ele estudava administração para dirigir os negócios na família, tá? Com o pai, mas não estava feliz com esse futuro. Senna queria continuar no automobilismo e se mudou para a Inglaterra e começou a competir em grandes campeonatos. Seus pais compreenderam a decisão do filho e aceitaram que ele fosse realizar seu sonho de ser um piloto. O talento demonstrado por Senna foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro entrou para a Fórmula Ford em 1981, competindo pela equipe Van Diemen Racing. Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 em 25 de março de 1984, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pela Toleman, da qual Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. E é legal isso, porque
justamente no momento da segunda corrida da África do Sul, chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Era o primeiro de 614 que viriam, tá? 614 que viriam, e o presidente da Toleman veio parabenizar. Nesse momento que é curioso até, Senna então disse para ele: estou pronto para o pódio, prepara o carro que eu vou ganhar isso aí. E o seu melhor resultado foi o segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Jornalistas que acompanhavam a Fórmula 1 na época diziam que Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela forte chuva. Naquela época, naquela corrida, Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva e dirigiu em alta velocidade nas duas estrelas de Mônaco. Nesse momento, marcou a primeira vez das 80 que Senna subiria no pódio. No seu segundo ano na Fórmula 1, Senna deixou a Toleman e assinou o contrato com a Lotus, onde correu por 3 anos. A nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até vitórias. A primeira vitória de Senna foi na Fórmula 1. Na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo Ayrton Senna o primeiro, pela Lotus. Senna conseguiu 6 vitórias. Portugal e Bélgica em 85, Espanha e Estados Unidos em 86 e Mônaco, Estados Unidos em 87. No campeonato, ele foi quarto colocado nos seus 2 primeiros anos e terceiro no último. Em 87, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet. Porém, nesse ano, Senna venceria em Mônaco, o que acarretaria em seu título como rei de Mônaco, pelas suas vitórias incríveis que viriam depois. Um detalhe que você precisa saber é que Senna construiu seu legado ao ponto que, em 88, ele foi para a McLaren, o que resultaria na construção daquele que se tornaria o maior piloto da história da Fórmula 1. No GP do Japão, Ayrton Senna teve uma pane no seu carro, perdendo 16 posições. Porém, com uma determinação fora do normal, ele superou as adversidades, vencendo a corrida, inclusive ultrapassando Alain Prost, ganhando seu primeiro título mundial. A rivalidade entre os dois era muito forte e continuou em 89. Novamente, o campeonato foi decidido no Japão. Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando Senna tentou uma ultrapassagem arriscada no francês e os dois acabaram fora da pista. Prost abandonou a corrida, mas Senna continuou e venceu. No entanto, os diretores entenderam que Senna cortou o caminho por volta da pista e desclassificou o brasileiro. Decisão considerada por muitos uma das mais polêmicas da história da categoria automobilística. Com a desclassificação de Senna, Prost foi o campeão. No final de 1979, a relação entre Senna e Prost ficou insustentável dentro da McLaren. Prost sentiu que Ron Dennis, chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton e por isso decidiu se mudar para a Ferrari. No lugar do francês, foi contratado o austríaco Gerhard Berger, que viria a ser o melhor amigo de Senna na Fórmula 1. Tá? E pela primeira vez, Senna e Prost disputavam um título na Fórmula 1 em 90. O cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente no campeonato. Um duplo abandono daria o segundo título para o brasileiro e foi exatamente isso que aconteceu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O acidente é considerado uma revanche em 89. No ano seguinte, em 91, a Ferrari de Alain Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren. Senna teve caminho livre para vencer as 4 primeiras corridas, inclusive no Brasil. A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. O brasileiro teve problemas no câmbio, perdeu marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Senna conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. Para que você entenda, Ayrton Senna existe 6, para entender Ayrton Senna, você tem que entender que existem 6 valores ditos pelo próprio Senna, que são os valores do Senna, que o transformaram no mito
das pistas, sendo eles determinação, superação, perfeição, motivação, dedicação e garra. E claro, uma curiosidade sobre ele é que na época que corria de kart durante as chuvas, ia muito mal, por isso ele decidiu treinar durante a chuva, para jamais ser prejudicado pelo mau tempo, o que permitiu que Senna ganhasse uma experiência fora do normal, o que resultaria essa técnica na Fórmula 1 tempos depois. Ia cair na sua alcunha de terror nas pistas com chuva. Né? Com Prost sem condições de disputar o título, quem apareceu como rival de Senna foi o inglês Nigel Mansell, que pilotava pelo Williams. Na penúltima corrida, de novo no Japão, uma batida do piloto inglês deu o terceiro título para Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito para deixar Berg ganhar a corrida. A rivalidade entre Senna e Prost também contribuiu para a imagem de herói nacional e fez aumentar a audiência na Fórmula 1 no Brasil. Prost era considerado um vilão para os brasileiros, mas hoje o francês é um dos principais colaboradores do Instituto Ayrton Senna, ONG que desenvolve projetos educacionais para crianças. Na Fórmula 1, é normal que as equipes melhorarem ou piorarem de ano para outras regras. A aerodinâmica, os motores, a mecânica e a parte elétrica mudam constantemente, o que torna difícil para uma equipe manter a hegemonia por muito tempo. E cara, foi por causa de umas coisas dessas, assim, que acabam custando caro depois, tá? Porque em 92 a Williams tinha um carro bastante superior e Senna não conseguiu defender seu título. Apesar disso, conseguiu 3 vitórias, uma delas em Mônaco. E se defendeu de mansa por várias voltas, o que resultou em um título maior, um título de maior vencedor em Mônaco, por ser a sexta vitória. E até os dias de hoje, ninguém bateu esse recorde. Então, por exemplo, o Schumacher, por exemplo, tem 7 títulos, não ganhou, só ganhou 5 vezes na Fórmula 1. Pensa bem você ver. Então, Ayrton Senna é o cara. Outro fato foi sua coragem durante o GP da Bélgica, em que ao perceber que o piloto havia sofrido um acidente e seu carro poderia explodir, o Senna parou no meio da pista e correu para lá para desligar o veículo do adversário. Em 93, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alain Prost volta para substituir Nigel Mansell, que havia anunciado sua aposentadoria depois de ser campeão. Senna até que conseguiu vencer 5 corridas, mas Prost venceu 7 e foi campeão. Uma das vitórias de Senna foi no GP da Europa, em Donington, na Inglaterra, quando ele fez a considerada a melhor primeira volta da história. Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu quarto título, Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu caminho para Senna na Williams. Apesar de largar na frente nas 2 primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. O vencedor das 2 corridas foi Michael Schumacher, que anos depois viria a ser o piloto com mais títulos na Fórmula 1, 7. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a terceira etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Por quê? Porque Senna sabia que precisava vencer a corrida para não deixar Schumacher escapar do campeonato. Porém, ele voltou para o carro e fez a sua volta mais rápida no treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ayrton Senna liderava a corrida com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção de Senna fez ele perder o controle do carro quando passava pela curva Taburello e chocou-se com uma mureta de proteção a quase 300 km por hora. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, fazendo um afundamento do seu crânio, e o ídolo brasileiro foi levado para o hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. Antes da Fórmula 1, ele foi bicampeão paulista de kart, tricampeão brasileiro de kart, bicampeão sul-americano de kart, campeão da Fórmula Ford, campeão da Fórmula Ford 2000, campeão da Fórmula 3 britânica, tá?
Fora esses títulos que eu já tinha dito, Senna ainda podia se orgulhar, porque na Fórmula 1 ele foi tricampeão mundial, então 88, 90 e 91. Vitórias dele, tem 41 vitórias, pode 80, pole position 65, voltas mais rápidas 19, corridas disputadas 61. O acidente dele é um dos episódios mais tristes da história do esporte, mas a sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1, onde os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. Em 2014, o francês Jules Bianchi chocou com um trator que retirava o carro de outro piloto que havia batido segundos antes. Ele foi levado em coma para o hospital e acabou falecendo 9 meses depois. Foi a única morte na Fórmula 1 depois de Senna. O maior legado de Senna é o Instituto Ayrton Senna, localizado que é uma organização sem fins lucrativos que beneficia mais de 1,5 milhão de crianças brasileiras por ano, por meio da formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. A Ayrton Senna ganhou diversas homenagens ao redor do mundo. Tá? No circuito de Imola, local do terrível acidente, há uma estátua em homenagem ao piloto. Há também uma escultura do piloto no circuito de Donington Park, onde Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos. No dia 1º de maio de 2019, quando completou 25 anos de sua morte, foi realizado o primeiro Senna Day no Autódromo de Interlagos. O evento contou com atrações musicais, exposições de objetos e carros de Ayrton, corridas de kart e atividades infantis. E é fato, cara, tanto que a trilha sonora de Ayrton Senna é tocada até hoje em várias coisas, vários festivais infantis, tudo que envolve automobilístico, tá a musiquinha do Senna lá, que eu ouvia várias vezes na Globo, quando passava uma coisa de Fórmula 1, tinha a musiquinha do Senna, meu pai me falava histórias da grandeza desse cara. Então talvez você que esteja me assistindo aí, conhece Michael Schumacher, conhece Rubinho Barrichello, conhece o próprio Lewis Hamilton, mas saiba que todos esses admiravam Ayrton Senna pela sua inigualável capacidade de se superar. Ok? Deixamos aqui a nossa homenagem a esse mito, a essa lenda da Fórmula 1 e das pistas de automobilismo. Esse vídeo é para você? Deixe seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo. Como eu costumo dizer, tamo junto!